Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, professor Valdecir aqui falando. E hoje, né, nós vamos entrar no assunto legal, embora vamos sair um pouco, né? Não é que vamos sair do nosso tema de ocultismo, pois tudo, né, que está relacionado ao nosso inconsciente, tudo aquilo que não é perceptível, não é percebido, né, não é identificado, enfim, tudo aquilo que nós não temos muitas vezes uma explicação coerente, lógica, de fato pertence ao mundo simbólico, seja do nosso inconsciente, seja ao universo oculto, seja a questão hermética e, enfim, por aí vai. Peço que você deixe seu like, deixe seu nome, né? Compartilhe aí essa aula se você achar ela interessante. Mais uma vez, então, sejam muito bem-vindos e hoje, né, nós vamos falar sobre um livro, né, em específico aí do Jung, tá certo? E esse livro ele tem tudo a ver, pois eu citei um pouco ele ontem quando nós estávamos falando, né, na live sobre a questão de conversar, né? E aí o Vinícius estava colocando a importância, né, digamos assim, de você fazer a anamnese lá no software, né? Digamos assim, no aplicativo que ele vai ter um meio de interação, porque a partir da conversa é que, né, do que você relatar lá, é que o software vai criar, digamos assim, o seu clone. A mesma coisa quando você vai fazer uma terapia, a mesma coisa quando você vai lá num psiquiatra, a mesma coisa quando você vai lá num psicólogo, quando você vai lá num hipnoterapeuta, enfim, quando você vai fazer uma terapia, né? Você vai ter que comunicar, você vai ter que descrever, né, o que você está sentindo, embora a gente sabe que tudo que você falar, né, é apenas você está descrevendo, né, um sintoma, pois a causa você desconhece. E por que que você desconhece a causa? Professor, tu falou que tudo é dor e prazer, daí o que é dor fica guardadinho lá, porque a gente não encontra. Vamos ver o que o Jung fala sobre isso, né? E sim, tem relação a isso, mas por que que isso acontece? Por que será que fica guardadinho? Por que que nós não temos, né, condições de lidar muitas vezes com toda essa questão? E por isso, né, por nós comentarmos, por eu ter falado desse livro ontem, e eu falei que ia, né, comentar sobre esse livro, e vou comentar um pouquinho, né, aqui agora sobre esse livro, vou, né, explicar um pouquinho aí o que, que quer dizer, né? Não é muito bem um livro, mas na verdade encontros que o Jung fez aí, né, em uma determinada época com familiares em um círculo, né, fechado de amigos, e aí então ele não tinha preocupação de cuidar, né, digamos assim, de fazer aí um filtro das palavras, né, pois não é algo, enfim, que ia ser publicado, não é algo, enfim, acadêmico, enfim, era uma conversa informal, e aí, então, foi trazido, né, de uma maneira muito simples. Então, esse livro, né, esse livrinho aqui, ó, tá? É o que nós vamos, né, comentar hoje, apenas uma partezinha dele, tá? Se vocês acharem interessante, falar, professor, fala mais sobre esse livro aí que é muito interessante, tá? Eu continuo falando sobre ele, né, porque tem questões relacionadas ao que nós estamos comentando aí nas nossas lives e também, né, é muito interessante para quem é terapeuta compreender aí um pouco mais sobre esse universo aí que, enfim, que diz respeito aí à questão do Jung. Então lá nos anos de 1957 e 1959, Jung respondeu a uma série de perguntas, né, para um grupo de amigos e familiares. E suas respostas foram simples e muito informal. Tudo isso foi gravado na época, como eu disse, né, em uma fita magnética, que muito mais tarde foi transcrito fielmente, né,
as gravações e acabou se tornando um livro, né? Esse livro fantástico sobre os pensamentos aí, as colocações de Jung. E é sobre isso que nós vamos então agora falar. Muitas perguntas ali foram feitas para Jung, e justamente por estar entre familiares e amigos, falou muito e sem poupar suas opiniões próprias, que até então não o fazia, uma vez que tudo que Jung costumava publicar estava sempre embasado em estudos e comprovações científicas. Não que essas aqui não estejam, mas nesse livro, Jung se coloca em primeira pessoa e fala muito de suas próprias experiências e fala muito também sobre religião, sonhos, né, ciências. Mas vamos, né, direto ao assunto aqui do livro. Em uma das respostas aí que Jung dá, ele fala sobre os sentimentos. Diz ele, né, as palavras dele aí que está no livro. Diz ele: a grande infelicidade de nossa cultura é o fato de sermos estranhamente incapazes de perceber os nossos próprios sentimentos. Quer dizer, sentir as coisas que nos dizem respeito. Vemos com tanta frequência pessoas passarem por cima de acontecimentos ou experiências sem perceberem o que de fato ocorreu com elas, pois não percebem que têm uma reação de sentimento. Na maior parte das vezes, sentem apenas o que chamamos de afeto, uma emoção acompanhada de sintomas fisiológicos colaterais. Quer dizer, uma atividade cardíaca aumentada, uma respiração acelerada, fenômenos motores. É isso que sentem. Mas quando se trata de uma reação de sentimento, muitas vezes nem o percebem, pois a reação de sentimento não vem acompanhada de fenômenos psicofísicos. É isso que ele disse. E isso é muito importante saber, principalmente para quem é profissional da saúde. E aqui me refiro a quem é terapeuta e se utiliza principalmente da hipnose. Muitos desconhecem essa questão e confundem emoção, sentimento e afeto. E como acabamos de ler que o próprio Jung aí falou, a reação de sentimento não vem acompanhada de fenômenos psicofísicos. E a partir dessa definição que Jung inicia seus estudos, onde defende que falar sobre nós é terapia. No próprio livro, Jung comenta uma experiência que fez com o seu próprio chefe e professor na época, o professor Bleuler, monitorado, né, ali por circuitos elétricos, o que é conhecido como fenômeno psicogalvânico. É uma leitura feita dos sujeitos quando submetido a lembranças ou algo, né, alguma experiência que aconteceu. E na época, e ambos, né, estavam inclusive fazendo os estudos para compreender de que maneira sentimentos se diferenciam de afetos. Então, Jung comentou sobre um assunto onde o então professor Bleuler não fazia ideia do que Jung sabia. E as oscilações, quando Jung tocou nesse assunto, registraram imediatamente de forma positiva, ou seja, uma carga elétrica maior circulava no corpo. Porém, quando Jung aprofundou o assunto que Bleuler acreditava ser um segredo que somente ele sabia, né? Somente ele detinha essa informação, pois foi algo que lhe aconteceu, o qual o aborreceu muito, né? Então, quando Jung, né, mostrou que sabia do acontecido, as oscilações, então, registradas, elas foram colossal. Jung, então, conclui que quando passamos por alguma experiência que nos aborreceu, costumamos deixá-la guardada, não externalizamos, ficamos sozinhos com essa experiência. Assim, não tomamos, né, consciência de fato do que aquilo representa e muito menos
o quanto isso nos atinge. Porém, quando tomamos consciência de que mais alguém está sabendo, somos então acometidos pelo então afeto. É conversando que tomaremos consciência do valor que as coisas têm para nós mesmos. Jung comenta sobre um filósofo alemão o que uma vez o procurou e que se apresentava com superioridade intelectual muito nítida. E eu vou falar aqui exatamente, né, como Jung conta no seu livro, com as próprias palavras dele, tá? Essa história. Então, Jung disse o seguinte: consigo me recordar vivamente de um caso. Tratava-se de um filósofo alemão, que representava sempre uma superioridade intelectual. Contava-me todo tipo de histórias, e eu percebia claramente, ele mal sabe o que vivenciou ou o que aconteceu com ele. Então eu lhe disse: vá até a senhora tal. No dia seguinte, à noite, a senhora em questão me telefonou e disse: mas que homem foi esse que o senhor me encaminhou? O que há com ele? Ele está louco. Perguntei, mas o que foi que aconteceu? Ele começou a me contar algo e logo foi acometido por tal emoção que começou a rolar no chão. Ele é louco. Respondi: não, ele não é louco. Ele é um filósofo alemão, não um louco. Com essa mulher, ele simplesmente percebeu pela primeira vez que, no fundo, tem uma enorme emoção em relação a certas coisas, fato que escondeu de mim. Tempos depois eu o revi, pois não podia ocupar uma posição inferior na presença de outro homem. Simplesmente não podia ser inferior a mim. Mas no caso de uma mulher, isso não o aborrecia. Por isso, os homens muitas vezes se apresentam para as mulheres através de sua pior faceta. Com isso, Jung fecha dizendo: o quanto é difícil ter as sensações corretas e o quanto, por si só, é necessário aprender a perceber os sentimentos corretos e o quanto isso não é possível quando estamos sozinhos. Podemos ter qualquer tipo de vivência, mas se passarmos por ela sozinhos, então, e como se não tivéssemos de fato nos dado conta, é preciso que dividamos com alguém. Assim, teremos a possibilidade de tomar consciência de forma plena. E somente então somos capazes de perceber o que certas vivências significam para nós em termos de sentimentos. Muitas vezes percebemos que, quando esses sentimentos não se tornam conscientes, coisas em nós estagnam, podendo desdobrar-se a partir dos mais estranhos efeitos totalmente incompreensíveis para nós. Jung também comenta algo muito pessoal nessa reunião, onde ele fala uma experiência vivida por ele mesmo quando criança, a qual havia esquecido por completo e só se recordou após 36 anos, após uma descoberta feita onde ficou chamada de esconderijos de pedras da alma. E como que é essa história, então, né, que Jung acabou colocando ela ali, né, para apenas fazer um fechamento dessa primeira resposta que ele estava dando lá no livro. Então ele conta que quando muito criança ainda, 6, 7 anos, ele tinha um estojinho de madeira, né? E até os mais antigos aí com certeza usavam também esse estojinho de madeira para ir para a aula, né? Então o Jung tinha um estojinho de madeira e ele pegou um pedacinho de cartolina e desenhou um bonequinho, só o contorno de um bonequinho, recortou esse bonequinho, pintou de preto, né, com tinta guache ali, colocou, fez uma caminha dentro desse estojo, colocou o bonequinho
e pegou ali, coletou algumas pedras, né, algumas pedrinhas e colocou junto com esse bonequinho, fechou a caixinha e ele guardou isso no sótão, né? Morava ali numa casa, tinha acho que 2 ou 3 andares, toda em madeira, e ele guardou lá no sótão, lá em cima, onde ninguém entrava, né? Então ele foi lá e guardou esse bonequinho e como sendo um segredo dele ali. E ele conta que volta e meia ele escrevia, né, alguma coisa ali e enrolava esse papelzinho bem enroladinho, ia lá e colocava na caixinha como sendo, digamos assim, a biblioteca do boneco, né, um passatempo para esse boneco. E isso ele fez até os 12, 13 anos de idade e mal entendia o porquê estava fazendo e acabou, né, com o tempo, né, e mais adiante ele conta aí que ele acabou, digamos assim, hã, descobrindo o eu dele, né, o porquê das coisas, enfim, o eu dele aí. Até então ele não tinha muita consciência das coisas, enfim, ele não estava aí muito ciente do que estava acontecendo. E a partir daquele momento ele acabou não interagindo mais com esse boneco e, óbvio, esqueceu, se mudaram de cidade, enfim, acabou o boneco ali. E por conta de uma descoberta, né, como eu falei, dessa questão das pedras, né, as pedras da alma, que isso foi uma descoberta arqueológica, né? Em alguns locais encontraram diversas pedras, umas pedras chatas que eram colocadas, enfim, organizadas ali, e dizem que isso, né, conta aí, né, a mitologia que as pessoas pegavam pedras, colocavam sobre os joelhos e ali, digamos, a pedra, né, acontecia uma, uma passagem, digamos assim, de uma troca, né? A pedra daria a energia boa dela, né? E a pessoa colocaria, né? Esfregando essa pedra nos joelhos, ali nas pernas, toda a mágoa, toda a dor, toda a tristeza, todo emocional da pessoa. Então, acontecia ali uma transferência. É por isso, né, que a gente fala tanto da transferência na terapia, né? Então, transferia para a pedra tudo que não era bom para ele e essas pedras eram guardadas atrás de cachoeiras, né? Ou eles faziam, né, enfim, acumulavam madeiras e faziam, colocavam essas pedrinhas. Eram pedras mais ou menos do tamanho da palma da mão, chatinhas. O que mais tarde é comum você ver em filmes ou até em lugares místicos as pessoas pegarem pedras chatinhas e empilharem. Você já viu essas pilhas de pedra por aí, né? Tudo vem dessa questão mitológica aí, tá? Então, Jung, com o passar do tempo, né, quando viu essa notícia, ele lembrou que, sem perceber, né, sem ter ciência de nada disso, quando criança ele utilizava essa questão de pedra, fazia transferência ali, né, talvez de alguma questão emocional dele com as pedrinhas, com o boneco, ele fazia isso. E aí, né, que começa, né, toda aquela questão arquetípica, pois ele, como criança, não sabia e estava apenas reproduzindo um arquétipo, algo que já acontecia há muito tempo. Então, mas isso é assunto do, né? A gente entra em outro assunto. Vamos continuar aqui. Ele faz apenas esse link, né, com essa questão arquetípica aí, e por isso, né, dessa questão aí das pedrinhas, ele relata que isso é uma questão muito humana, uma questão arquetípica, uma questão da essência que envolve uma questão sentimental. E aí, né, quando ele internaliza o eu dele, a questão mais racional, lógica, enfim, as coisas começam a mudar. E aí ele comenta no livro, ele diz o seguinte: através da tomada de consciência, somos empurrados para dentro de um mundo da consciência. Ou então, entramos em um mundo da consciência onde perdemos os valores de sentimentos originais. Não os conhecemos mais. É quando tomamos consciência do eu sou. O próprio Jung comenta nessa sua reunião e ele mesmo diz o seguinte:
O processo de conscientização é um processo cultural e, através do processo cultural, somos fortemente separados de um mundo originalmente repleto de sentido e sentimento. Então, somos incapazes de avaliar de modo correto algo análogo. E olha só o que Jung fala agora, e são palavras dele, está escrito no livro. Essa perda me fez escolher. Desenvolvi-me de modo unilateral nessa direção, isso é, na direção científica, o que naturalmente foi vantajoso para mim. Em termos humanos, entretanto, foi uma desvantagem. Custou-me a perda da minha humanidade. E aí, né, palavras do próprio Jung, né, é a questão da dualidade. E aí a questão da consciência, né, que ele fala, que ele faz o relato, é aquela que todos nós estamos de alguma forma enjaulados, né? E não aquela consciência de ter a percepção, né, de você viver o sentimento. E aí, mais para frente no livro, Jung fala muito mais sobre essa questão aí. Inclusive, fica muito interessante que ele traz toda a questão religiosa. Inclusive, perguntam para ele sobre religião, sobre Deus, sobre, enfim. E ele dá aí, né, digamos assim, ele coloca o parecer dele, a visão dele a respeito disso e ele justifica os porquês disso, tá? Mas é um assunto muito interessantíssimo, mas se eu colocar ele junto aqui, a gente vai confundir. Então eu queria trazer hoje essa questão, né, que a gente vem falando sobre, né, a questão da consciência, do aqui e agora, de você não só acreditar, né, fielmente numa crença, ou não só ir na ciência, não só acreditar na religião, não só numa coisa só. Mescla todas elas para você mais tarde não falar essa, né, essa frase que o Jung falou aí, que custou-me a perda da minha humanidade. E isso é algo que, digamos assim, muitas pessoas talvez, né, fazem isso. E agora elas querem resgatar a questão da espiritualidade, essa outra questão mais humana e acaba ficando muito distante. E existe uma maneira mais fácil, o próprio Jung, né, trabalhou isso e manifestou isso e colocou isso, né? Não façam exatamente como eu fiz. Eu fiz isso, mas me custou isso. Então vocês têm agora algo na mão para você conseguir equilibrar isso tudo e a partir disso você conseguir, né, ter uma caminhada um pouco menos íngreme, digamos assim. Tá certo? Então eu quis deixar apenas, né, esse fechamento aí das últimas aulas que nós falamos sobre percepção, né? Nós falamos sobre a questão aí, né, de conversar aí, né, em relação à anamnese, embora que a gente sabe que na hipnose não verbal a conversa ela não faz parte, porque a gente trabalha com justamente com essa questão análoga, com essa questão, né, do inconsciente, com essa questão arquetípica, com as extrusões de pulsões, né? E justamente quando eu iniciei aqui, eu falei, né, para vocês, quando a gente não fala, tudo é dor e prazer, a dor fica guardada porque a gente não vive o sentimento. A gente não conhece, a gente não sabe viver o sentimento, a gente vive uma outra coisa que não é o sentimento, que está envolvido com a questão da fisiologia, que é a questão do afeto. E a gente confunde isso. Então, o sentimento a gente não vive. Quando a gente não vive esse sentimento, e muito menos a gente conversa sobre isso, a gente nem sabe como conversar de algo que você não vive, né? Lembra que eu falei, você só consegue defender aquilo que você, né, existe, você não consegue vender, né, o que você não tem, você não consegue dar o que você não tem, não é mesmo? Então,
Como que você vai falar de um sentimento que você desconhece? Então, isso aí começa a ficar o quê? Criar pulsões e vai guardando lá dentro, né? E se você não fala, nunca isso vai sair para fora. E com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais reclusos, né? Cada vez vamos falando menos e vamos guardando mais e mais isso lá dentro, até que um dia explode e daí a gente fica, digamos assim, né? Dispara a pineal, a luta e fuga, e você às vezes quebra tudo e ninguém sabe. Ó, o cara lá ficou louco, deu um piti, famoso piti, né? Deu um piti, tava de boa, né? Falei uma coisinha só, acabou, quebrou tudo, foi embora, xingou, falou um monte de bobagem. Fazer o quê? Tudo, né? Não foi porque aconteceu aquela palavra, não foi o peitinho que explodiu ali, não foi isso. É algo que vem acumulando e talvez ali foi a pequena gota d'água para explodir, né? Para disparar a amígdala. Então, como a gente não tem essa questão, né, de conversar, de externalizar, principalmente o homem, né, aí falar, se sente inferior, ou eu não vou falar isso, né, e, enfim. Então a gente guarda isso, vai guardando, né, e não vive o sentimento, vive, né, uma máscara do sentimento, só somatiza, só guarda lá dentro e, infelizmente, quando nem o peitinho não dá, vem em forma de doença já orgânica, física, e aí fica muito mais complicado, tá certo? Então, queria deixar só né, essa passagem, né, do livro, que é muito importante. E se você quiser saber mais, quiser que eu continue falar ali o que o Jung pensa da religião, da questão de Deus, sobre a questão de fé, de crença da igreja, comente aí, você quer, eu faço isso, né? Coloco aí um comentário do livro também para você, tá certo? Muito obrigado, obrigado pela participação, obrigado a todos, né? Muito boa noite. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até mais.